Fala galera aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai ver aí sobre a revolução no pensamento de Francis Bacon, que vai inovar a ciência moderna de uma forma impressionante, tá, gente? A gente vai estar vendo aí da página 6 até a página 13, então vamos ficar bem atentos que o assunto é bem interessante. Vamos lá? Primeiro a gente vai ver então aí um pouquinho sobre Francis Bacon, que é considerado um dos maiores nomes dentro da ciência moderna, tá, gente? A gente vai ver os principais estudos que ele fez, que trouxe grandes avanços do lado científico. Vamos lá, então? Vamos pegar alguns detalhes curiosos aí, né, a respeito da vida do Francis Bacon. Ele nasceu em Londres, em 1561. Ele, gente, é um filho de um lord inglês, chamado Sir Nicholas Bacon, tá? O pai dele tinha uma relação muito forte com a Rainha Elizabeth. Então, Francis Bacon, ele vivia na corte inglesa, ele vivia dentro de regalias, de privilégios, tá? Ele seguiu carreira política também, e olha só que interessante o que vai acontecer nessa carreira política. Francis, ele vai escrever sobre a função da ciência na vida, tá? E também a importância da ciência na história da humanidade. Ele vai falar que a ciência, quanto mais a ciência evoluir, melhor também vai ser as condições de se viver dentro da história, tá? Da própria humanidade. Ele vai criar formas de se pesquisar a realidade que existe. Então ele vai ajudar tanto no campo científico, como também estudar a realidade dentro da base da filosofia. Então é bem interessante aí que ele vai caminhar tanto para o lado filosófico quanto para o lado científico. Ele vai criar bases para a criação de uma enciclopédia científica. Olha só que interessante, ele vai começar então as principais ideias para se criar uma enciclopédia das ciências, para que as pessoas possam consultar, possam aprender um pouquinho mais sobre a ciência que estaria sendo reproduzida para que as pessoas pudessem ter conhecimento. E aí o Francis Bacon, ele vai começar a defender a linha do empirismo. Qual é a principal ideia do empirismo? O empirismo, ele defende a ideia de que a gente vai conseguir obter o conhecimento através das nossas experiências que a gente vai ter na nossa vida, tá? E essas experiências que a gente vai ter na nossa vida é o que vai gerar o conhecimento ao longo do tempo, tá? E o interessante é que ele fala que essas experiências de vida a gente vai obter esse conhecimento através dos nossos sentidos. Então, o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição vai ajudar a gente e muito a aprender ainda mais a conseguir obter esse conhecimento, tá? Aí, gente, em 1620, o Francis Bacon ele vai escrever um dos livros mais famosos dele, chamado Novum Organum. Aí a capa do livro original dele, de 1620, onde que o Francis Bacon ele vai revolucionar a ciência moderna e vai mostrar claramente qual é o verdadeiro caminho que tem que seguir a ciência, tá? E nesse livro ele vai ter duas principais ideias bem interessantes. A primeira ideia aí é essa aí, ó. Devemos construir o conhecimento a partir de nossas experiências reais com tudo que existe ao nosso redor. Então olha só que interessante. Ele fala que a gente precisa, a gente vai conseguir chegar no conhecimento através das inúmeras experiências de vida que nós teremos ao longo da nossa jornada aí do dia a dia, tá? Um grande exemplo disso é isso aí, ó. Você tem que sentir, ouvir, tocar, vivenciar as coisas, ver as coisas. Então ele fala que você precisa usar os sentidos humanos para você obter o conhecimento, para você viver a experiência dentro da sua vida, tá? Que é bem interessante isso mesmo, né? Porque através dos nossos sentidos nós podemos ouvir sons diferentes, tocar em coisas diferentes, nós podemos ver coisas diferentes, cores, né, formatos, tamanhos, então tudo é bem interessante essa visão dele que ele fala. A segunda ideia dele fala o seguinte: qualquer ideia que você criar
sobre algo ou alguém antes de vivenciar a experiência de vida é um grande erro. Olha só que interessante. Então ele fala que todo julgamento que você dizer antes de conhecer determinadas coisas, ele fala que isso é um erro, que você só pode falar sobre alguém ou alguma coisa se você tiver contato com ele, tá? Então, por exemplo, como é que você pode dizer que aquela comida ali é amarga se você nunca experimentou? Então ele fala que quando a gente faz o julgamento de alguma coisa que a gente não tem experiência, isso é errado. Ele fala que a gente tem que experimentar primeiro para depois a gente dizer se é algo bom ou é algo ruim. Por quê? Você só pode dizer alguma coisa quando você tem a experiência, tá? Então isso é muito importante. Tem até um exemplo aí, ó. Se um carteiro passou hoje aí na sua casa por volta de 9 da manhã, será que a gente pode dizer que ele vai voltar no mesmo horário para deixar uma carta aí na sua casa? É claro que a gente não pode, né, dizer isso. Por quê? Por que a gente não pode? A gente não tem uma comprovação se realmente ele vai vir. Entendeu? Então, quer dizer, como é que você pode precisar que ele realmente amanhã ele vai voltar às 9 horas da manhã? Não tem como, entendeu? Então, isso é muito interessante, essa visão dele, que ele fala que a gente não pode fazer um pré-julgamento antes de conhecer, de vivenciar a experiência, tá? E aí, olha só que interessante, nesse mesmo livro, o Francis Bacon, ele vai criar a teoria dos ídolos. Por que a teoria dos ídolos? O Francis Bacon ele vai falar o seguinte, ele vai mostrar quais são os 4 elementos que podem atrapalhar a gente a chegar no conhecimento verdadeiro. Olha só que interessante. Ele vai ensinar quais são as 4 coisinhas que podem atrapalhar a gente a chegar no conhecimento verdadeiro. Vamos lá ver então? São essas aí, ó, teoria da tribo, teoria do ídolo da caverna, teoria do fórum e teoria do teatro. Vamos ver primeiro aí a teoria da tribo. Por que ele utiliza essa palavra tribo? Por conta disso aí, ó. Tribo se refere a agrupamento de pessoas, grupos de pessoas. Qual que é a base da teoria da tribo? Ele vai falar o seguinte. Segundo Bacon, nós temos a tendência de acreditar em coisas incertas conforme a nossa experiência nos diz, levando a gente a ter um conhecimento ilimitado. Então, olha só que interessante. Ele fala que é a tendência do ser humano, né, de um grupo de pessoas, acreditar em certas coisas que são incertas, que não são tão certas assim, gera dúvida, devido à experiência de vida que a gente tem. Isso faz com que o conhecimento seja ilimitado das coisas. Por exemplo, quando a gente tem aí essa superstição, quando alguém chega e fala assim pra gente que o gato preto, ele simboliza o azar, que a sexta-feira 13 é uma data ruim, né? Se passar debaixo aí da escada vai dar azar e muitos outros exemplos. Por quê? São coisas que na nossa experiência de vida a gente ouve as pessoas comentarem, só que a gente fica naquela incerteza se é verdadeiro ou é falso isso. Entenderam? Então aí ele está querendo dizer para a gente o seguinte, ó, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente aí, em acreditar em coisas incertas. Então, diante de coisas incertas, a gente tem que ficar sempre com um pezinho atrás e vivenciar a experiência para a gente confirmar se aquilo que a gente ouviu, se aquilo aquilo que é incerto, ele é verdadeiro ou é falso. Entendeu, gente? Então ele fala que a gente só vai conseguir chegar na verdade das coisas aí se a gente vivenciar a experiência e tirar uma conclusão de tudo isso, tá? Depois vem aí a teoria da caverna. Para ele fazer essa teoria, ele se baseou na famosa historinha aí do mito da caverna, né? Lembram lá dos 3 prisioneiros presos lá no fundo da caverna de Platão, da historinha de Platão? Por que ele vai criar essa base aí chamada teoria do ídolo da caverna? Ele vai falar o seguinte: segundo Bacon, existem pessoas que são como os prisioneiros da caverna, só acreditam em um conhecimento que elas acreditam. Então ele vai falar assim, olha, tem pessoas que pensam como se tivesse com a cabeça dentro de uma caixinha, que não conseguisse ver
outras formas de pensamento. Então tem pessoas hoje em dia que parecem estão vivendo lá dentro da caverna até hoje. Eles não percebem que existe um outro caminho para se chegar na verdade absoluta. Tem outra forma para se chegar no conhecimento. Então, um grande exemplo aí da teoria do ídolo da caverna são esses aí, ó. Pessoas radicais que acham que existem apenas uma forma de se pensar sobre todas as coisas. Tem pessoas que são radicais demais, que se acham que só a maneira delas de pensar está correta e que ela não percebe que existem outras formas de pensamento que podem chegar a um conhecimento verdadeiro, tá, gente? Depois ele vem aí com a teoria dos ídolos do fórum. Por que que ele coloca essa palavrinha fórum aí? Fórum no sentido de dizer e falar as coisas, tá? O que está querendo explicar a teoria do fórum? Ele fala assim, ó, o homem pode cometer erros de comunicação em dizer coisas que não sejam verdadeiras, sem comprovação da experiência. Então ele fala que o ser humano ele é muito mentiroso em dizer as coisas sem ter vivido a experiência para realmente dizer algo verdadeiro. Por exemplo, quando alguém fala assim, a praia é ruim demais, como é que a pessoa vai falar que a praia é ruim se ela nunca foi lá na praia vivenciar a experiência de como é estar na praia? Então, quer dizer, a pessoa falou uma coisa sem ela ter a experiência de ter ido na praia. Entenderam, gente? Então ele fala aí que o ser humano ele vai cometer erros na comunicação em dizer as coisas de uma maneira que não seja verdadeira, porque ele nunca vivenciou para ele dizer certas coisas, tá, gente? Então são aquelas pessoas que dizem as coisas de maneira mentirosa, sem terem vivido a experiência para comprovar se aquilo que elas estão dizendo está verdadeiro ou falso, tá? E aí a gente tem a teoria dos ídolos do teatro. O teatro aí, gente, é porque no sentido que ele utilizou, ele fala que o conhecimento que existiu na filosofia são invenções fantasiosas que não demonstram a realidade. Isso aí é a visão do Francis Bacon, tá? Ele fala que as outras formas de pensamento que foram produzidas na filosofia são mentirosas, são fantasiosas e são invenções. Por isso que ele utilizou o termo teatro, porque o teatro tem muito daquela de você inventar, de você interpretar um personagem, de você inventar a interpretação de alguém. Então ele fala aí que tudo que foi pensado na filosofia foi uma invenção fantasiosa e que não vai mostrar a realidade sobre todas as coisas. Mas aí, ó, é uma crítica que o Bacon faz, tá? Aí eu coloquei como exemplo assim, ó, Bacon faz uma crítica sobre a filosofia de Aristóteles e Platão, dizendo que são fantasiosas. Será que vocês aí acreditam que tudo que o Platão ele pensou e criou na filosofia, tudo aquilo que o Aristóteles pensou e criou na filosofia é tudo invenção, gente? Desde o nascimento aí, ó, da filosofia no século 6 a.C., será que tudo que foi pensado e que foi divulgado de Aristóteles, de Platão, de seus pensamentos, será que a gente pode seguir a linha aí do Bacon e falar que tudo que foi produzido por Platão e Aristóteles foi mentiroso? Olha, isso aí é polêmico, hein? O que vocês acham? É verdadeiro essa posição de Bacon aí? Ou Bacon ele cometeu um erro muito grande em falar isso? Tá, gente? Tá aí para vocês a base da teoria aí do Francis Bacon, e aí nós temos atividades para fazer, tá? As atividades vocês fazem no livro, tirem as fotos e me enviem para o Senec Digital, tá bom, gente? Qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato comigo, tá? Muito obrigado, viu?